Olá! A inflação voltou a ser assunto a preocupar os brasileiros. A meta para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, estabelecida pelo governo para este ano de 2021, era de 3,75%, mas ficou para trás. Junte-se a isso, juros, desemprego e dólar também altos, com o baixo crescimento da economia e crise energética e de petróleo, e temos um quadro que nos faz lembrar crises econômicas passadas. Para nos ajudar a entender um pouco esse momento e as circunstâncias econômicas do Brasil, eu convidei o professor Roberto Heller, professor de Economia, chefe do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Professor Heller, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação participar do programa. Professor, explica um pouquinho para a gente esse nó, né? Se a gente pegasse só inflação alta, PIB em baixa, juros altos, já seria um problema. A gente ainda está juntando com crise energética por questões de planejamento e de falta de chuva e crise de petróleo. E a pandemia. Em que buraco a gente está? Em bom português. É bem fundo o buraco, estamos numa situação bem difícil. Acrescente-se a tudo isso que o Brasil já vinha num cenário de lenta recuperação após uma crise muito forte. Então, é uma crise em cima de outra crise, né? Mas o que acontece, o que é importante ter em mente, é o que nós estamos vivendo hoje, é o que em economia a gente chama de choque de oferta, mas que é uma maneira de explicar o seguinte: as firmas, elas não conseguem aumentar a produção. É diferente de uma situação clássica, quando falta demanda, digamos assim. As firmas podem produzir mais, até gostariam, mas não tem para quem vender. Aqui é verdade, as pessoas estão sem dinheiro, mas a origem do problema é que você tem restrições à capacidade de produção. Por quê? A pandemia, que quebrou processos produtivos, então as máquinas, os equipamentos, os insumos não estão chegando, caso clássico aí, a indústria automobilística, agravado pela questão da energia. A questão do petróleo, o petróleo é sempre uma peça fundamental, mas a gente tem que entender o seguinte: subiu muito porque tinha caído muito ano passado. Mas o valor do petróleo não está ainda nem perto do pico de, por exemplo, que teve lá na década passada, década retrasada, né? O começo do século, ali 2005, 2006, onde ele esteve bem mais alto do que está hoje. Então, o que houve é um movimento muito forte, porque ele caiu muito por conta da pandemia mesmo, né? Quer dizer, as pessoas pararam de produzir, parou a necessidade de energia, e baixou muito o preço do petróleo. Então, o desafio é muito sério. Lembra até, eu sei que eu estou indo lá para trás, o pessoal talvez não fosse nem nascido, mas lembra até ali o começo dos anos 70, quando aconteceu um efeito semelhante. Isso quando você junta a questão da crise de petróleo. Quando eu boto o petróleo no meio, quando eu boto esse tipo de impacto que afeta a capacidade de produção e não necessariamente a capacidade de compra só. A capacidade de produção está restrita no mundo, por conta da pandemia e das consequências da pandemia. E no Brasil, agravada pela crise hídrica. Sim, então esse é o lado aí da demanda, né, dessa crise da demanda. Mas o aumento dos preços, quando a gente pega, por exemplo, questões que não tem muito a ver com a tecnologia, mas a gente pega alimentos, por exemplo, que estão puxando os preços, e quando a gente pega o índice de inflação, a gente vê que, na verdade, o INPC, que mede a inflação até 5 salários mínimos, portanto, das famílias mais pobres, é maior do que o IPCA, que mede aí a inflação em famílias até 40 salários mínimos. As pessoas também estão sem dinheiro, porque tem um desemprego que está agraçando ainda no país. A gente está aí com quase 14% ainda de desemprego, né? Isso, as pessoas sentem muito, e a inflação é muito cruel com a grande maioria das famílias, e especialmente com as mais pobres. E para entender a inflação, primeiro você tem esse aumento de custo, porque, claro, quando você aumenta a energia, pega todo mundo usa energia, todo mundo usa combustível. Agora, aí tem o lado, e aí eu considero um equívoco grave na política econômica brasileira. O Banco Central permitiu uma taxa de juros muito baixa por muito tempo, e o próprio governo, o ministro Guedes falou isso várias vezes, queria essa desvalorização do câmbio. E essa desvalorização muito forte do câmbio, porque foi muito forte, se você pega em 2020, o Brasil foi uma das moedas que mais valorizou do mundo. Se você desconsiderar a Venezuela e outros países problemáticos, a gente está ali na ponta. Ora, mas aí isso tem um efeito direto na inflação. Essa desvalorização forte do real
afeta os preços dos combustíveis, então parte desse aumento que nós estamos vendo é sim o preço do petróleo, parte foi o câmbio. E pega em cheio o alimento, porque o alimento ele é vendido do mundo. Então, se você desvaloriza o câmbio muito, o produtor brasileiro ele quer vender no exterior, porque fica bom negócio. E aí você tem o aumento de preços local. Então, eu creio que aí é que está. Você tem sim um choque global, é inegável. Então, quando a inflação está aumentando no mundo todo, é verdade, mas aqui foi amplificado. Tem a crise hídrica, que aí é um problema bem mais profundo, mas teve, na minha leitura, um erro sério de condução de política econômica por parte do Banco Central. O Banco Central demorou muito para reagir. A inflação começa a subir já no ano passado, e o Banco Central ficou olhando por muito tempo. Taxa de juros de 2%, gente, é muito baixa para o Brasil. E o governo apostando nesse negócio de desvalorizar câmbio, que é uma aposta perigosa. Normalmente isso dá muito errado. É um caminho para o fracasso. Então foram 2 erros aí que você considera 2 erros na política econômica. 2 erros na condução. Juros muito baixos e outro, o câmbio muito alto, quer dizer, você tendo o dólar muito caro. Isso, essa aposta que na época o ministro Paulo Guedes chamou de o Brasil vai sair do regime de juros alto e câmbio valorizado e nós vamos agora para o regime de juros baixos e câmbio desvalorizado. Essa frase é do Paulo Guedes. Isso é inspirado na Ásia, é muito inspirado na Ásia esse tipo de política. Agora tem que levar em conta o seguinte, a Ásia tem muita poupança, sabe, Antônio? E quem tem muita poupança tem mais facilidade de negociar juros. Então o exemplo que eu dou, que eu acho que as pessoas podem visualizar, é o seguinte, suponha que você quer comprar um carro ou um apartamento e você tem o dinheiro no banco. Você tem lá o dinheiro todo, você pode pagar à vista. E você vai negociar o financiamento. O banco vai ser muito generoso com você, porque ele sabe que você tem o dinheiro. Então, você consegue juros baixos quando você tem essa poupança feita, você tem esse dinheiro na mão. Agora, quando você não tem, se você for financiar sem ter dinheiro, os juros vai lá para cima. É muito mais difícil negociar. Então, é essa a realidade. Para criar esse modelo de juros baixos, que o ministro tentou, antes a gente tinha que ter feito as reformas, esperado o resultado, e aí, quem sabe, se o Brasil fosse muito atrativo, ótimo, ou se tivesse uma taxa de poupança muito alta. Nós não temos nenhum nem outro. E aí os juros baixos acabou gerando inflação e desvalorização muito grande do câmbio. E uma poupança você só faz se as pessoas tiverem um excedente de recursos, né? Porque o brasileiro, 90% da população come no mês o que ganha. Exato. Não tem como poupar. Não é uma coisa de curto prazo. Quando o presidente Bolsonaro chegou com uma agenda reformista, e eu defendo essa agenda, que fique claro, sempre fui Tem outros momentos, a gente conversando, já defendi várias vezes essa agenda de reformas, faltou talvez a compreensão que essa agenda é de longo prazo. Você não pode começar uma agenda reformista e no ano seguinte diz, pronto, agora que eu comecei as reformas eu vou baixar juros e o Brasil é um país maravilhoso, porque não é assim que funciona. Essas coisas demoram, tem idas e vindas, você erra, o erro... Isso é que nem você pode fazer o paralelo com a reforma de uma casa. Você começa a reforma, você tem que estar preparado para um período difícil, não é um período agradável, depois fica bom. Inclusive de errar no caminho, que é uma possibilidade, ninguém aqui é Deus, né? Mas esse período aí é mais longo, né? Professor, você é um economista, se qualifica como economista liberal e defende as reformas e está falando aqui que o ideal era ter aumentado os juros antes e manter o câmbio um pouco mais baixo. O que você acha que seria o ideal, o necessário se fazer agora? Porque a gente tem outros lados que criticam e outros países que estão fazendo diferente. Não estão subindo o juro tanto e o câmbio também não está dessa forma, né? Estou falando de quem não tem moeda como moeda do dólar, claro. É o que eu digo, você tem que olhar cada país no seu contexto, como é que ele está. Se é um país rico, ele tem mais facilidade de crédito. Pelo mesmo motivo que o seu amigo mais rico tem mais facilidade de crédito que você. É uma questão de como funciona o mercado. Se é um país que tem muita poupança, você tem que olhar caso a caso. O Brasil está com uma inflação chegando a 10%, né? Quer dizer, não chegou, mas no de 12 meses chegou a 10%. Sim. Então, isso exige uma reação da autoridade monetária. Se o Brasil tivesse com uma inflação de 5%, estaria acima da meta. A meta é 3,75%. Mas a meta ela tem uma margem.
A margem é 5,25%. Então, está em 5%, é a inflação mais alta, mas está dentro do, digamos assim, do aceitável, segundo o próprio Conselho Monetário Nacional. É uma coisa que não sou eu que estou dizendo. Quem diz que o máximo aceitável é 5,25% é um conselho que é formado pelo Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, e eu não sei se agora é o secretário especial de Fazenda ou o secretário executivo, mas gente do próprio governo. Eles diminuíram, né? Diminuíram com o tempo e botaram... Mas se você botar, mesmo na época da Dilma, era 6,5% o máximo aceitável. Então, a gente está bem acima disso. O mercado está prevendo que a inflação vai chegar a 8,50%, mas o mercado tem reajustado para cima semana após semana, então deve chegar mais que isso. Então, o que está acontecendo? Nesse quadro de inflação muito alta, eu não estou falando que a inflação subiu um pouquinho, estou falando que subiu muito. O Banco Central tem que reagir. E a questão dos juros, é claro, mas o juros está alto. Vamos lá. Esse juros que está hoje, de Selic, de 6,25%, se você olhar para trás, ele é baixo para a história recente brasileira. A gente teve juros de 15%, 20%, a gente chegou a 40% a Selic. É claro que por muito pouco tempo, num momento muito, muito específico. Mas então, tem uma margem, estritamente falando, se a gente olha para a inflação desse ano, fechar 8,5%, vamos botar 8,5%, sendo generoso, né? E a taxa de juros ficar em 6,25%, que não é porque ela foi subindo, então a média é menor, a gente está com juros abaixo da inflação. Isso significa juros reais negativos, pelo menos olhando para trás. Então, o que você tem não é um quadro de juros muito alto no Brasil. Agora, insisto, reduzir juros agora, ou manter juros baixos, não vai resolver o problema, porque o problema, desta vez, é na oferta. Não vai aparecer energia, eu brinco, aqui é um pouco de brincadeira, claro, para descontrair, mas reduzir juros não faz chover. Não tem jeito, entendeu? Não faz chover nem faz planejar, né, com antecedência, como exatamente, não volta no crise, tempo. Né? Você tem um problema sério e isso vai acontecer. Agora, a gente está falando aí, você está falando nessa taxa de juros em termos de consumo. Se a gente pensar no produtor, né, no que tem a indústria, que produz algum tipo de produto, ou seja, né, aquele que está gerando esse material, esse PIB, o juro para ele complica, porque para ele significa pegar empréstimo para investir na produção. E a gente, se não tiver investimento na produção, que não está tendo, a gente não vai ter mais produto no mercado, e aí o preço vai aumentar. Como é que se resolve nesse momento, do jeito que a gente está? O que você acha que deveria ser feito, professor? Então, eu creio que o primeiro passo é combater a inflação, e isso envolve aumento de juros. Então, fique claro, a questão do investimento, eu entendo, é problemática, mas aí 2 pontos. Primeiro, tirando o pessoal que pega recurso no BNDES, em outros programas do tipo, a Selic não é a taxa de juros de referência. Se você for no banco pegar um dinheiro para o senhor que é pequeno empresário, médio empresário, vai no banco, ninguém vai te cobrar 6,25% ao ano. Né? Você sabe, todo mundo sabe que não é assim, é bem mais. E a relação entre Selic e essa taxa não é tão trivial, tem muita coisa no meio do caminho, é a primeira coisa. A segunda coisa é que, nesse momento, eu considero prioritária a inflação por uma simples razão. Supondo que a taxa de juros realmente caísse bem para o produtor. Eu acho muito pouco provável algum empresário se empolgar em investir se nós temos um risco concreto de racionamento já no próximo ano. Isso é um risco concreto, e quem está falando não sou eu, porque eu não entendo nada de energia. Eu leio meus colegas que entendem do assunto e eles apontam, se não tiver um período de chuva muito bom esse ano que vem é impossível fugir do racionamento. Então, onde está a restrição ao investimento? Essa é a pergunta que eu faço. Sabe, assim, o juros está bom. Tudo bem, mas eu vou investir para não conseguir produzir? Eu vou contratar para não conseguir produzir? Porque racionamento a gente sabe como é, tem que cair o consumo de energia. Então, se lembrar 2001, tem que cair o consumo de energia. E ele comprou máquina nova. Então, aí que está o gargalo. Sabe assim? Então, vamos resolver a inflação, que depois a gente pensa de novo numa política nessa questão toda do investimento. Porque nós sabemos, e aqui o Brasil tem uma experiência, nós vivemos na pele ao drama da inflação descontrolada, nos anos 80 e começo dos anos 90, e nós sabemos que aquilo ali é terrível, é ruim para todo mundo. Quer dizer, para quase todo mundo é muito ruim. Tem uns tantos que ganham muito, né? Tem uns tantos que ganham muito, por isso eu me corrigi e botei o quase. É pouquinha gente. Ok, um pouquinho, né? Então, resolver a inflação é o primeiro passo aí para a gente desenrolar. Mas só se resolve a inflação com aumento de juros? É o único método? É o mais garantido, e não precisa ser por muito tempo. A inflação tem muito a ver com o que as pessoas esperam, com expectativa. Isso é um resultado importante que foi descoberto
durante aí o final do século XX, começo do século XXI. As pessoas, não era nem que tivesse que aumentar os juros necessariamente, as pessoas têm que acreditar que o Banco Central está disposto a levar os juros para onde for necessário. É essa a crença, entende? As pessoas... Por quê? Deixa eu tentar explicar, Antônio. Eu vou negociar meu aumento de salário. Suponho que eu vou negociar meu aumento de salário. O Banco Central está dizendo que a inflação, começo do ano, está dizendo que a inflação é 3,75%. Eu acredito no Banco Central. Então, eu chego para o meu patrão e digo, olha, eu quero 4%, 3,75% é só inflação, e esse 0,25% é meu aumento real, porque eu acho que eu sou um bom empregado e tal. Você negociou 4%. Para isso, você acreditou que o Banco Central vai brigar por essa inflação de 3,65%. Se eu desconfio que o Banco Central vai deixar uma inflação em 8% ou 9%, eu quero um aumento de 8% ou 9%. Eu vou pedir isso, porque eu quero proteger o meu salário. E se eu pedir isso, e o meu patrão também acha que o Banco Central vai deixar a inflação em 8%, 9%, ele vai me dar. E isso vai impactar o custo. Então, você começa a girar a roda da inflação. Você começa a girar. Então, o Banco Central ele tem que ter aquela ideia da mulher de César, que é clichê, mas vamos lá, não basta o Banco Central ter compromisso com a inflação, ele tem que parecer ter compromisso com a inflação. E eu acho que o Banco Central do Brasil, por ter esperado muito, principalmente até março desse ano, com aquela taxa de 2%, e ele olhando, ele levantou uma dúvida. E aí eu acho que ele precisa dar um sinal. Mas não é uma coisa que eu acredito que vai demorar muito. Entendeu? Isso aí, os Estados Unidos fez isso no começo dos anos 80. Nos anos 70 a gente teve um surto inflacionário global como esse, um choque de oferta como esse. E nos anos 80 chegou lá um presidente do Fed, chama Paul Volcker, que mandou a taxa de juros para o espaço. Ele não quis nem saber. O que aconteceu? Ora, se você pensar os anos 80 dos Estados Unidos, é lembrado como um período de prosperidade. É o presidente Reagan. Então, todo mundo gosta lá dele nos Estados Unidos. Então, é duro no começo, mas costuma funcionar rápido. Estabilizada a inflação, vamos voltar para a nossa agenda de reformas. Então, não tem jeito, é ir via inflação. Mas, ok, o salário com inflação, né, com juro alto, salários baixos, as pessoas reduzem o consumo. Vamos colocar agora os outros ingredientes desse bolo aí que não tão fáceis, né? A exportação de alimentos está muito grande, porque favorece o produtor, isso. E aí o preço do alimento aqui fica pouco, porque as pessoas têm que comer. E vão gastar, principalmente com comida. Vamos juntar esses outros ingredientes da receita. Claro, vamos juntar. Quando o Banco Central tem uma política de juros consistente, ou seja, que tem essa credibilidade, atrai dólar para o país. O próprio juros mais alto atrai dólar para o país. Então, o que acontece? O câmbio valoriza, o real valoriza. E isso tem um efeito direto no preço dos alimentos de redução. Se você lembrar, na década ali 2003, 2004, você teve um grande aumento de preço de commodities, foi o boom das commodities, e a gente até hoje fala, o crescimento do Brasil na época do governo Lula foi por causa das commodities, muita gente fala isso. Por que esse grande aumento não virou inflação? Ninguém lembra daquele período como um período de inflação descontrolada, pelo contrário, houve uma queda da inflação, em 2002 foi mais de 12% e foi caindo. O que aconteceu lá? Que o aumento do preço das commodities, inclusive do petróleo, não virou inflação. Um Banco Central que segurou a rédea. Então, a economia cresceu. Podia ter crescido mais? Talvez, mas a economia cresceu e a inflação ficou sob controle. E as pessoas mais pobres lembram com carinho daquela época. Ninguém lembra daquela época como uma época ruim de carestia, de drama. Mas você tem que confiar um pouco nessas coisas, de que tem efeito. Uma economia com inflação baixa é melhor para os mais pobres, eles sentem isso, eles reconhecem isso. E a ferramenta que o Banco Central tem é juros. Tem efeito colateral? Tem. Eu não estou querendo dizer que não tem. Estou só dizendo que talvez seja menor do que parece. E tem que fazer o registro também por justiça. O Banco Central tem trabalhado nessa direção. Como eu sou um acadêmico, eu tenho uma postura mais crítica, não só a esse governo, mas a todos, inclusive o governo passado me deu problema, mas eu acho que ele podia ser mais incisivo. Mas ele tem feito, a taxa de juros saiu de 2 para 6,75, é um aumento considerável, 6,25. Tem uma previsão aí de mais de 8 até o fim do ano, né? E deve subir. Você está falando uma coisa que eu venho ouvindo da equipe econômica desde a época do governo Temer, que nós vamos fazer reformas, nós vamos controlar, o Banco Central tem credibilidade, vai entrar dinheiro. E não tem entrado dinheiro, o dinheiro só está saindo, quer dizer, os investidores estrangeiros não estão vindo, estão, ao contrário, os que já estavam aqui saindo. Qual é o outro fator que a gente tem que agregar nessa análise aí?
A gente tem que olhar os momentos. Você pega no governo Temer, de fato, tem um aumento de credibilidade. Você vê que no governo Temer, principalmente depois da aprovação do teto de gastos, você tem um processo de queda de inflação e de juros. Né? Os juros começam a cair fortemente no governo Temer e a inflação cai junto. O que é isso? Credibilidade. Então, isso mostra que estava num caminho interessante em termos gerais. Quando começa o governo Bolsonaro, aí vem a tal história dos juros baixos, câmbio desvalorizado, que eu insisto, eu não estou inventando isso, quem falou isso foi o próprio ministro Paulo Guedes. Então, foi uma ação deliberada do governo que mudou a estrutura de política econômica. Quando muda essa estrutura, ora, se o juros está mais baixo, o capital sai, porque o capital busca juros altos. O investidor internacional ele não tem carinho por país A ou B ou C. Ora, você está oferecendo juros mais baixos, ele sai. Qual era a aposta do Paulo Guedes? A aposta do Paulo Guedes tudo bem, esse dinheiro vai embora, mas vai entrar outro dinheiro, que é o do investimento de longo prazo. Então, o cara que é especulador, ele sai do Brasil, porque o juros está baixo, mas entra aqui o industrial, o cara que vai investir mesmo no Brasil. É uma aposta interessante. O que eu acho é que é uma aposta de longo prazo, não de curto. E também reconheço que veio uma pandemia no meio da história. Então, se a coisa já estava ruim, olha, se você lembrar em 2015, você deve ter entrevistado muita gente que dizia assim, o Brasil precisa de um ajuste fiscal urgente. Em 2015, até a presidente Dilma, que é famosa por criticar ajuste fiscal, ela reconheceu que precisava de um ajuste fiscal. Trouxe o Joaquim Levy, que é conhecido por ser rígido. Em 2015, se você olhar a situação fiscal hoje, ela é muito pior que a de 2015. Não por culpa do governo, aqui eu não estou acusando o governo. É pior porque teve uma pandemia, a gente gastou muito, entendeu? Você tem uma doença na família, você vai gastar muito. E dane-se que vai piorar a tua situação financeira. Mas a pior existe. A nossa dívida está muito maior do que estava em 2015. Então, se naquela época havia esse consenso de que era preciso arrumar essa casa, senão a inflação aumentaria, agora que tem que ter mesmo. Agora, entendo que ano eleitoral, 2022 é um ano eleitoral, o presidente já deixou claro que quer gastar, principalmente aí com a questão do novo Bolsa Família, que ele está criando, é muito difícil visualizar esse ajuste ano que vem. Então, nós vamos ter que esperar mais um ano, e isso pode ser caro. A gente pode chegar aí, de novo, àquelas questões complicadas e difíceis de uma inflação descontrolada. Qual é o risco real disso em 2022? Olha, tem sempre algum risco, mas eu acho que é baixo. Eu acredito que o Banco Central, apesar de achar que ele podia ser mais incisivo, o Banco Central ainda tem o controle da situação. Não é? Se você olhar o mercado projeta para o ano que vem uma inflação de 4 e alguma coisa. É acima da meta, o mercado tem errado muito ultimamente, errado para baixo, mas a gente está vendo que tem uma ideia de queda de inflação. Essa é a expectativa das pessoas que estão trabalhando lá no mercado, né, em geral. Agora, pode dar errado. E aí é muito difícil prever. Viu, Antônio? Diferente de alguns colegas meus, eu tenho muito medo de fazer previsão, porque depende de decisões que podem mudar. Quer dizer, se o Banco Central, de fato, bancar esse compromisso de eu vou controlar a inflação, custe o que custar, ele vai controlar a inflação, porque ele tem os meios, ele tem as ferramentas. Se o Banco Central acomodar e disser, não, eu não vou fazer uma medida dura porque é eleição e tal, aí a gente começa a correr risco de uma perda de controle da inflação. No fiscal é a mesma coisa. Agora, o fiscal é mais difícil, porque tem uma pressão por gasto. Vamos só voltar um pouquinho à questão dos investimentos, da aposta do ministro Paulo Guedes lá de trás, que sairiam os investimentos especulativos, entrariam investimentos de produtivos, né, efetivamente. O que aconteceu que esses investimentos não chegaram e não estão chegando? Primeiro, eu acredito que essas reformas demoram muito para fazer efeito. Então, eles não chegariam tão rápido quanto espera o ministro. Talvez, eu imagino que tenha esperado o ministro. Vamos lá, o Brasil continua um país muito difícil do ponto de vista jurídico, nossa regulação é muito complicada, tem muita insegurança jurídica, continua valendo a máxima do ministro Malan, que o passado é incerto. O Brasil ainda tem um problema fiscal sério, que só piorou com a pandemia. Então, por mais que tenha uma intenção de fazer reforma e um discurso, e algumas foram enviadas, está vendo agora, a BR do Mar está aí, tem o marco da ferrovia, o marco do saneamento, isso está sendo aprovado agora, algumas, e demora para fazer efeito. As pessoas têm que ter confiança. O investidor, ele é um bicho assustado, digamos assim, e ele não quer botar dinheiro num país cheio de idas e vindas como o Brasil. Então, há um esforço para trabalhar isso? Há. Um esforço que vem de vários governos, vamos ser justos. Há uma melhora institucional no Brasil, desde a redemocratização, isso a gente não pode negar. Agora, isso não é uma coisa que aconteça. A agenda do ministro Guedes, que ele começa em 2019,
consegue uma vitória grande com a reforma da Previdência, mas tem que esperar um bocado de tempo. Hoje ainda, se você se coloca no investidor internacional, por que botar o dinheiro no Brasil e não em outro país, como a Colômbia, que está mais estabilizado? Sabe? O Brasil é grande, tudo bem, mas ele não precisa de 200 milhões de pessoas. Com aquele grupo lá, ele ganha o dinheiro dele. O que fazermos para superar 2021 e resistir em 2022? Eu acredito, como eu disse, assim, como cidadão, assim, eu não vou dizer que vamos rezar, né? Mas, assim, primeiro, toma cuidado com suas finanças, porque a gente pode ter um período ruim lá na frente, evite grandes endividamentos, evite coisa do tipo, principalmente endividamentos que a taxa de juros pode subir, caso tenha uma mudança aí da política econômica, uma perda de controle da inflação, como cidadãos. Agora, da parte da política econômica, de novo, na minha avaliação, foco na inflação e manter a agenda de reformas. Agora, às vezes, dá a impressão que o governo ele tem uma aposta de quantidade de reformas. E reforma é importante olhar qualidade, muito mais que quantidade. É melhor aprovar um número pequeno de reformas, mas muito boas, do que ficar cedendo, e tem cedido muito, em pontos importantes, para dizer que tem muitas reformas, porque aí pode ser que dê tudo errado e ainda compromete a própria agenda de reformas, que perde credibilidade junto à população. Professor Heller, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pelas suas sugestões aqui, para ver se a gente consegue, né, como país, como nação, superar esse momento difícil. Muito obrigada e até a próxima entrevista, professor. Eu que agradeço. Muito Certamente obrigado. vamos conversar novamente. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está nas nossas redes sociais, está no canal da TV Senado no YouTube, o canal, na verdade, o site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Vai lá, se inscreve no canal da TV que você vai ver muita coisa interessante. Até a próxima Agenda Econômica.